Boa tarde, mulherada, tudo bem? Vamos lá conversar. Por que que eu, Laura, não divido contas e não aceito dividir conta? Primeiramente, eu quero deixar muito claro de que eu nunca vou dizer que o meu jeito ou o jeito que eu lido com relacionamentos é o único que dá certo. De jeito nenhum. Existem todos os tipos de casais, existem todos os tipos de experiências, existem todos os tipos de dinâmicas familiares. E o jeito que eu escolhi viver e o jeito que eu escolhi lidar com essas coisas não é o único. Então, se a sua realidade é diferente e funciona pra você, que ótimo. Fico muito feliz de verdade, mas eu sei o que funciona para mim. Então eu vou dividir o que eu acho e a minha opinião, mas não fiquem bravas se a sua realidade é diferente e funciona pra você, tá bom? Vamos tirar já isso do caminho e começar agora. Então, o primeiro ponto que eu quero tocar é: se tratando de primeiros encontros, ou segundos encontros, ou terceiros encontros, a etiqueta diz que quem convida paga a conta. Não precisa ser namorado, não precisa ser pretendente. Pode ser o seu chefe, pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém que quer aprender mais sobre a sua realidade, sobre a sua profissão. Quem convida paga a conta. Não precisa ficar com gracinha de oferecer para pagar. Não, quem convidou pagou a conta. Eu, Laura, nunca convidei um homem para sair. Eu nunca na minha vida convidei alguém para sair de pretendente, namoradinho. Então, ponto, eu não vou pagar a conta. Eles me convidam, eles estão querendo alguma coisa, eles têm que pagar. É a etiqueta. Não tem que ficar pensando, não tem que ficar fazendo 1 milhão de malabarismos na sua cabeça em relação a isso. É claro isso. Quem convidou paga a conta. Eu já convidei 2 moços para interessada no que eles têm a dizer, porque eles têm muito conhecimento, porque eles são muito bem-sucedidos e eu estou interessada, eu convidei, o interesse é meu, eu vou pagar a conta, porque eles estão tirando do tempo deles, com as experiências deles, ou com alguma coisa que tá do meu interesse, para alimentar esse meu interesse, para eu saber mais, para eu ganhar daquele encontro, certo? Isso foi profissional. Se é uma coisa pessoal, o moço está interessado no meu tempo porque ele está querendo me conquistar, ele está querendo alguma coisa de mim. Não tenho que nem ficar com gracinha de que eu vou me oferecer para pagar a conta. Para quê? Para quê? Ele está interessado. Agora vamos lá para essa segunda questão, que não é mais um primeiro encontro, é o namoro inteiro, tá? Concordo. Faz sentido, faz muito sentido de que não é a realidade da maioria dos casais hoje em dia. Eu entendo completamente. Eu sei que às vezes, principalmente na idade que vocês têm, se vocês são muito novinhos ainda, ele não vai ter as condições de bancar você do jeito que você é acostumada. Entendo isso, tá bom? Mas é um sacrifício que o casal vai ter que fazer. Então, por exemplo, no meu primeiro relacionamento, quando eu tinha 16 anos, eu namorei um menino por 3 anos, que ele era muito provedor, que ele vem de família muito tradicional, e de fato ele não tinha a menor condição de me dar o que eu estava acostumada com a minha família. Minha família tinha mais do que a dele, então com certeza eu não teria com ele. Eu admirava tanto esse menino, porque ele não se vendia de jeito nenhum. Ele não ficava confortável com o fato de que ele não podia me dar o que eu estava acostumada. Ele dava os pulos dele, assim, ele comprava coisa, ia vender. Eu nunca vou esquecer, no nosso primeiro ano de namoro, a gente tinha uns 17 anos, e ele me levou num restaurante muito legal, que eu já tinha muita vontade de ir. E ele me levou naquele restaurante, pagou a conta e me deu um anel de presente. E eu fiquei até me perguntando, eu falei, meu Deus, como que ele conseguiu isso? Será que ele fez alguma coisa de errado? E ele era de igreja, né? Super, super tradicional, super com princípios muito... com muitos princípios. Então não tinha jeito nenhum de ele ter feito alguma coisa de errado. Mas eu fiquei me perguntando, eu falei, como que ele conseguiu comprar esse anel maravilhoso e me trazer nesse restaurante aqui com 17 anos? E depois o irmão dele me contou que depois da escola, depois da aula, ele ia até a 25 de março, comprava um monte de coisa e revendia depois para alguns colegas dele, ia em outro bairro e revendia as coisas. E ele conseguiu fazer isso até dar conta, né, de me trazer nesse lugar. E então
Isso que eu admirei nele, eu fiquei com ele 3 anos. Eu sabia que ele não ia ter o mesmo que a minha família podia me dar, mas ele em nenhum momento ficou confortável com isso. Então era um sacrifício que eu fiz na época, mas eu estava observando se ele ia estar confortável com aquilo ou não. E eu tenho moços na minha família e pessoas que eu conheço perto, próximas a mim, que o cara joga videogame o dia inteiro e fica, é que hoje em dia, em 2020, não tem como um homem sustentar a casa sozinho. Bem que eu queria, eu sou de direita, eu sou conservador. Claro que eu quero sustentar minha casa sozinho, mas hoje em dia não é possível, né? Não é possível, porque os homens passam o dia inteiro jogando videogame, trabalha só meio período, 4 horas por dia, e o resto do dia jogando videogame, reclamando que não tem como pagar as contas hoje em dia. E pela minha experiência e pelas coisas que eu já vi, das histórias que as meninas já me contaram, coisas que eu vejo das minhas amigas, quanto mais o moço é confortável em dividir tudo, mais ele vai estar esperando que a mulher vai fazer mais. Então, uma das minhas melhores amigas também é a mesma coisa na casa dela. Quanto mais ela faz, mais ele tá confortável em não fazer. Essa pessoa da minha família, por exemplo, a namorada, né, eles moram juntos. A namorada trabalha 9 horas por dia, chega em casa, cuida da casa, limpa a casa todos os dias, cozinha 3 refeições por dia para deixar comida para ela, para levar marmita e deixar comida para ele em casa, e ela dá conta de tudo isso, e ele reclamando que hoje em dia não tem como prover para casa, que ele precisa de ajuda. Um dia eu quero trazer a minha história aqui, porque eu passei por um relacionamento que eu fiquei muito triste de sair do relacionamento. Eu não queria abandonar, eu não queria sair daquele relacionamento, mas eu achei que por eu fazer mais, eu ia inspirá-lo a querer fazer mais, mas isso não é a realidade. Quanto mais eu fazia, quanto mais eu cuidei das finanças da casa, quanto mais eu resolvi os problemas do casal, mais confortável ele ficava com a ideia de que eu sou mais eficiente que ele. E eu amo aquela pessoa, sempre vou amar aquela pessoa, tá bom? Mas pra mim chegou uma hora que eu vi que era o meu erro querer fazer mais, achando que aquilo vai inspirar mais, mas não acontece isso, porque é do instinto masculino de 99% dos homens, é do instinto masculino ficar e se estabilizar. Quanto mais estável ele tá, mais confortável ele tá, menos eles não têm. A mulher que tende a sempre querer mais, a mulher que tende sempre a querer crescer. Os homens não, os homens gostam de caçar e depois que caçou, descansar. Percebe como quando os homens chegam em casa cansados do trabalho, eles querem não pensar em absolutamente nada. Nós já somos diferentes. Eu chegava em casa do trabalho, eu podia ter trabalhado 14 horas. Eu ainda ia e corria para fazer as coisas e queria estudar, pegava um livro. Eu não tenho essa, assim, de querer chegar em casa e descansar. As mulheres não têm isso. O cérebro das mulheres não param um segundo. O dos homens param. Eles ficam... Então, é tendência num relacionamento de que se os homens já conquistaram aquele relacionamento, eles querem crescer. Mas eles não vão estar lutando para crescer o tempo inteiro, a não ser que ele seja 1 em 1 milhão. Então, eu não acho saudável para um relacionamento você achar que você tem que dividir tudo e achar que ele vai lutar mais por isso. Eu não acredito nisso e eu não quero isso pra mim. O resumo da história é, num namoro, eu estou observando como esse moço vai ser, porque um dia eu quero ter filhos. E quando eu estiver grávida, eu quero ter certeza de que se acontecer alguma coisa, ele tá preparado pra tomar conta. E outra coisa, nós não percebemos que nessa modinha de hoje em dia da gente querer dividir tudo, nós estamos incapacitando as pessoas. Nós estamos incapacitando os homens. Porque eles não vão dar 100% de si se tem alguém competindo com ele o tempo inteiro. E nenhum homem gosta disso. É uma das coisas que eu mais converso com os moços aqui, quando eu saio com eles, é uma das coisas que eu mais converso com eles, assim, o que destruiu o seu casamento, o que destruiu seus relacionamentos. Eles detestam ser incapacitados, eles detestam alguém competindo com eles o tempo inteiro. Eles gostam de prover, eles gostam de ser úteis. Todos os homens gostam de ser úteis, eles gostam de ser os heróis. E a gente tá tirando isso deles. Para entender o quão triste isso é, que a gente não tá ligando para a capacidade das pessoas. Para mim é muito simples, eu quero um homem capaz do meu lado. Por que eu quero um homem capaz do meu lado? Porque se eu estiver vulnerável, grávida de 9 meses, eu quero ter certeza de que se acontecer alguma coisa, ele vai ter a capacidade de resolver o problema.
Não é tão difícil assim pensar. Eu quero alguém que seja capaz. Eu não quero alguém que fique me dando desculpas de que hoje em dia as pessoas ganham menos ou que não sei o que. Não, capacidade, simplesmente. Eu tava saindo com um mocinho aqui, que eu até contei dele. Um psicólogo aqui, que eu contei dele daqui. E eu convidei ele pra vir aqui pra gente jantar juntos. E eu falei pra ele, eu falei, nossa, eu tô com tanta sede, você pode, por favor, pegar água pra mim? Ele não conseguiu achar onde é que tava o negócio da água. E eu falei pra ele, dentro da geladeira, e ele ainda assim não conseguiu achar. Eu vou estar grávida de 9 meses de alguém que não consegue achar onde tá a água? Sério? E por que também eu quero alguém que seja capaz? Porque eu sou muito capaz. Por que que eu, que já fui para mais de 50 países, que consegui criar uma fortuna aqui pra mim, que consegui mudar de país sozinha, sem família nenhuma, e entre outras coisas, que já leu sei lá quantos mil livros, pra que no mundo que eu vou querer um homem que não tenha a capacidade de pagar as contas? Eu, se eu fosse homem, eu seria 100% capaz de pagar as contas. Por que que eu vou querer um homem que não tenha a mesma capacidade que eu? Eu quero um homem que seja mais capaz que eu tenha orgulho de querer ter os filhos dele. Então não me desculpe se eu pareço uma pessoa ruim, se eu pareço seja lá o que for, eu não vou ter a menor paciência de dividir conta no namoro, eu não vou ter o menor respeito por um homem que não sabe cuidar das próprias contas e que não sabe cuidar das coisas. Se eu tivesse 17 anos de novo, como eu tive e namorei aquele menino que não tinha capacidade ainda de me dar a vida que eu era acostumada, que ele se sinta extremamente desconfortável do jeito que ele se sentia. Inclusive, eu fiquei super feliz de ver que teve um dia que a gente ia comemorar meu aniversário e a gente foi num restaurante muito legal e a gente convidou ele e ele falou que não queria ir porque ele não ia poder ajudar na conta. E eu falei, meu pai tá convidando, vamos, por favor. E ele foi, mas ele se sentiu tão desconfortável, ele falou, Laura, nunca mais eu venho sem poder ajudar na conta, tá bom? E ele tinha 17 anos e eu já pensava assim, é o mínimo que eu espero. Se você não chegou lá ainda, que você odeie cada segundo por não ter chegado lá. Eu disse, tudo bem, porque ele tinha 17 anos. Tudo bem que você não chegou lá ainda, você ainda não teve tempo de construir nada. Agora, eu, com 32 anos hoje, não fico com caras mais novos do que eu, em geral. Vou aceitar alguém que só arrumou desculpa a vida inteira, que não conseguiu construir nada a vida inteira e achar que isso é sorte. Não é sorte, não é. Com 30 e poucos anos, você já teve muito tempo para construir muita coisa. Por que eu vou aceitar alguém que não tem capacidade? E é claro que tudo vai depender da sua realidade, dos seus gostos. Eu amo gastronomia, eu amo coisas boas, eu amo viajar. Naturalmente, eu vou me dar melhor com moços que gostam das mesmas coisas. Eu sonho em ter família, naturalmente, eu me aproximarei de moços que também têm os mesmos sonhos. É normal. Então vai depender muito de você. Se você é uma pessoa que não se importa tanto com essas coisas, mas gosta mais de filosofia, por exemplo, você vai se aproximar de pessoas que gostam do mundo acadêmico. Se você não quer ter filhos, talvez você pense diferente. Mas isso é o que funciona pra mim e tô muito feliz. E só pra terminar aqui, eu nunca escutei de um homem de que eu tô errada e de que eu sou interesseira e de que eles não gostam disso. Porque eu também não saio eu não saio com qualquer um também, né? Não saio. Então, os caras que eu saio, que conquistaram muito na vida deles e se sacrificaram muito na vida deles pra estar onde onde eles estão, nenhum deles nunca me disse que eu tô errada. Todos eles falam que eu tô certíssima e que se eles fossem mulher, eles iam pensar exatamente do mesmo jeito. As únicas que criticam são mulheres.